pergunta aqui, né, pra gente, eu devo aprender a programar primeiro ou conhecer o mercado financeiro? Aí desses dois, o que você colocaria como Eu acho principal? que o conhecimento de programação, no momento da história que a gente está, é mais importante. Tem muita gente que tem muito conhecimento sobre o mercado financeiro, tem pouca gente com conhecimento sobre o mercado financeiro que sabe programar. Então, o overlap dessas duas coisas é muito baixo, e eu acho que o cara que sabe programar, ele aprende mais rápido sobre o mercado financeiro. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Pessoal, nesse episódio vamos disponibilizar a entrevista que fizemos com o Guilherme Silva durante a nossa 5ª jornada Quant. O Guilherme é formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, é Portfólio Manager da Capitalo Investimentos e ex-sócio fundador da Incor. Um detalhe importante é que na data dessa entrevista, o Guilherme ainda atuava como analista quantitativo da Incor. Nesse episódio, ele conta a sua história e dá uma pincelada de como as finanças quantitativas estão presentes no dia a dia de uma asset. Esse episódio está imperdível. Bora lá? Agora sim, pessoal, a gente quer receber o Guilherme Silva, nosso grande convidado, né? Guilherme, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Arthur? Boa noite. É um prazer estar aqui. Lá na Incor, a gente sempre gosta desses momentos que a gente fala com todo mundo, esclarece um pouco o que a gente faz. Então, para mim, é um prazer estar aqui também. Prazer é todo nosso, cara. E aqui, quando a gente começa, né, tanto na Jornada Quant quanto em outras lives mesmo com convidados, tem aquela pergunta tradicional para deixar o convidado em casa, né, muito bem acomodado e confortável, que é para que você contar um pouquinho de você mesmo, da sua trajetória, né, como você começou, como você foi parar no mercado financeiro, trabalhar como quant. Então, conta para o pessoal quem que é o Guilherme Silva. Tá bom, fechado. Vou tentar fazer de um jeito mais resumido, senão fica uma história bem longa. Mas eu nasci fora do eixo Rio-São Paulo, eu sou na realidade sou interior do Maranhão, sou de Imperatriz, e sempre tive um viés assim para exatas, né? Tipo, acabei fazendo curso técnico, então eu fiz Senai, depois do Senai eu fiz Cefet, que hoje é Instituto Federal, e depois, por causa dessa formação técnica, eu vou fazer engenharia, acabei indo pro ITA. No ITA, eu me formei em engenharia eletrônica e minor em engenharia física. Eu comecei basicamente estagiando na indústria, como engenharia mesmo. E na sequência, eu olhei assim, cara, isso é legal, mas eu queria uma coisa com um ritmo um pouco mais acelerado, que eu tivesse feedback rápido do que eu estou fazendo. Então, meu primeiro trabalho foi numa boutique de M&A, lá em Fortaleza. Quando eu voltei para São Paulo, eu trabalhei na mesa de trading proprietário de volatilidade do Pactual. Passei um ano lá e na sequência fui para a Constellation, trabalhar junto com o time de equities, mais focado na parte de modelos de alocação e risco. E depois fui convidado aqui pelo João para fundar a área Quant na Incor. E a gente desenhou, caminhou bem, e caminhou tão bem que a gente até já especializou os trabalhos dentro da área. Então, basicamente, essa é a história do que eu tenho feito até agora. Sensacional. Isso que você falou, de que você é fora do eixo Rio-São Paulo, eu queria destacar isso, porque eu também não sou conterrâneo seu de estado, né? Mas sou do Rio Grande do Norte. Então, cara, tem espaço sim para pessoas de fora do eixo. Vi pessoas aqui, inclusive, que comentaram. Pessoas ontem também do Maranhão. Cara, bastante gente do Ceará, do Rio Grande do Norte. Então, sim, tem espaço no mercado financeiro. Eu acho isso muito legal, cara. Guilherme, o pessoal tem muita curiosidade em saber como são implementados os modelos quantitativos, né, de fato. Como que é o processo decisório ali de vocês, desde selecionar o modelo, entender qual que é o melhor modelo e colocar ele em produção? Se você puder fasear, dar um pouco mais de detalhe.
Claro, claro. Assim, isso depende muito da filosofia de investimento da casa, assim, da pessoa que toca as estratégias com viés sistemático em cada casa. Na Encore, a gente tem uma preferência por fazer coisas dentro do nosso portfólio que tenham um fundamento, ou um fundamento econômico claro, ou uma dinâmica baseada em comportamento ou desequilíbrio de oferta e demanda. Por que esse tipo de coisa tem que ser o ponto de partida? Porque é muito fácil você criar um falso positivo, né, no desenvolvimento de modelos. Então, a gente parte de uma premissa e a gente trabalha os dados que a gente vai usar para testar essa premissa. E aí os dados têm que ser tratados para evitar todas as características que introduzam erros triviais. Os principais vieses que acontecem nos backtests, que é tipo survivorship bias, você usar a sua companhia que sobreviveu dentro do período de análise, ou forward-looking bias, você usar uma informação que só está disponível no futuro. Então a gente trata a base que vai ser usada para testar a hipótese para isso. Basicamente, daí a gente começa a desenhar o modelo que a gente quer testar. Então, em geral, os modelos que a gente usa aqui são modelos... desculpa, meu cachorro aqui. São modelos que tentam mapear variáveis que são preditivas de retorno futuro. Como que funciona? Assim, a gente tenta enxergar possíveis teses com um fundamento claro e, a partir dessas teses, avaliar se a variável que a gente está tentando isolar é de fato preditiva. E aí, para isso, a gente conduz uma série de testes de hipótese, né? Então, basicamente, o tempo todo tentando refutar a hipótese nula de que aquela estratégia não gera alfa. E aí tem uma série de coisas estatísticas que a gente faz. Uma vez com o modelo pronto, testado, validado, fundamento claro e com significância estatística, aí a gente começa o paper trading. A gente começa a acompanhar a dinâmica daquela estratégia como se ela estivesse sendo executada de fato. Então, a gente vai ver se o comportamento que foi observado no estudo preliminar, ele se mantém, se existe alguma coisa operacional que foi deixada de lado, se existe algum tipo de limitação por causa dos agentes de mercado, seja ela qual for. Isso dando certo, isso funcionando, e a gente observando uma dinâmica parecida com a esperada, então a gente finalmente coloca essa estratégia em produção. E aí a gente vai monitorar ela, o alpha decay, ver se ela continua ainda performando como esperado, verificar se o que tem acontecido são eventos raros ou se aquela é a dinâmica padrão dela. E aí daí a decisão de tirar ou não aquela estratégia do portfólio. Se ela performar dentro das características que foram observadas previamente, ela continua. Senão, ela sai. Provavelmente era só um falso positivo. Excelente. Então, Excelente resposta. não tem clubismo, então. Tem um processo realmente ali Sim, bem sim. definido, principalmente na questão para deixar o modelo rodando em si, né? Vocês têm sei lá, talvez um parâmetro, algo nesse sentido, de quanto tempo vocês precisam fazer ali o paper trading para que depois ele possa ser colocado para rodar de fato? Essa questão do tempo, na verdade a gente tenta ter o máximo de eventos possíveis para poder validar aquela característica. Então, não é exatamente tempo, assim, mas como que eu sei, por exemplo, que uma moeda é viesada? Eu jogo ela o máximo de tempo possível. Existe a probabilidade de, por sequências seguidas, o viés não aparecer. A probabilidade é baixa e pode indicar que a moeda não viesada, por exemplo. Então, a gente depende do tipo de estratégia. Assim. Se é uma coisa que tem uma frequência mensal, vai precisar de mais tempo. Se a frequência é diária, talvez menos. Então, basicamente, a depender do tipo de coisa, o número de eventos que precisam acontecer de forma recorrente para ter significância estatística ou não de que não existe alfa. Ter significância estatística de que não existe alfa. Achei sensacional. Eu vou fazer só um comentário que eu acho que é legal você falar isso. Na verdade, o primeiro comentário, né, que você fez sobre trazer as estratégias e criticá-las até potencialmente derrubá-las. Que é um pouco do que a gente fala aqui também, né, que a gente considera da beleza das finanças quantitativas, é que não existe, vamos dizer, preconceito sobre a área em si, a origem do dado. A gente vai criar várias hipóteses, vai ter várias trading ideas, e é o nosso papel aqui avaliar o seu potencial e refutar realmente, né? Então pode vir dado aqui de qualquer que seja a área, seja de cunho fundamentalista, de análise técnica, foto de satélite.
Falar nisso, eu já puxei aqui a vontade de perguntar sobre dados alternativos. Cara, eu sou muito apaixonado por dados alternativos. Ô, Guilherme, essa pergunta me mais de uma curiosidade mesmo, com relação ao uso, né, dos dados alternativos. Vocês utilizam os dados? Já tem algo, vamos dizer, em produção que gere alfa usando dados alternativos? Obviamente, né? Aí aquilo, é se você se sentir confortável para dar exemplo, mas também se quiser dar uma coisa mais teórica, não tem problema, tá? Fica à vontade. Dado alternativo, a gente tem um pouco mais de dificuldade de empregar de forma sistemática. No mesmo sentido que a gente faz os backtests com dados estruturados. O motivo disso é porque é difícil recuperar historicamente aquela informação que eu quero validar, que eu quero testar a hipótese do caráter preditivo dela, da possível relação causal que ela tem com o retorno do ativo. O que a gente faz hoje da alternativo está mais focado em nowcast, a capacidade de entender em tempo real se a dinâmica dos ativos que a gente segue é conforme o esperado. Então, para ser mais claro, assim, a gente, inclusive, quando a gente desenhou, quando a área foi criada lá atrás, a gente acabou dividindo, porque a área de dados alternativos, hoje, ela tem uma conversa muito maior com o time de análise fundamentalista, por exemplo, porque o analista que olha uma determinada empresa gosta de acompanhar, por exemplo, o volume de vendas em tempo real daquela companhia. E é um tipo de coisa que a gente captura. Mas é uma informação que a gente está ajustando ainda com o tempo. Está balizando para ela se aproximar cada vez mais do número real. Mas do lado sistemático, a gente acaba não usando muito a informação que vem de dados não estruturados, simplesmente pelo fato de que a gente não consegue compor um histórico longo o suficiente para ter o número de eventos necessário para dar significância estatística para aquela informação. Então, é impeditivo agora, mas pode não ser em 5 anos, entendeu? Então, agora é difícil de usar, é difícil de ter algo realmente com impacto, que a gente consiga ter convicção do comportamento estatístico, mas convicção que eu falo assim, passa nos testes de hipótese, a gente consegue fazer uma série de outros testes que mostram que aquela variável ela tem capacidade preditiva ou alguma capacidade causal, nem que seja sem causalidade indireta, mas a gente não consegue hoje usar de forma tão com o arcabouço que a gente desenvolveu para os nossos backtests. A gente acaba focando muito na parte estruturada. Mas, obviamente, a ideia é que, com o passar do tempo, a gente consiga empregar cada vez mais coisas não estruturadas no processo de pesquisa das estratégias sistemáticas. Faz total sentido. Obrigado, cara. Imagina, tranquilo. Funciona como se fosse uma área de inteligência, então, ali, né? Vocês estão com dados ali para conseguir prover para o fundamentalista ali uma melhor tomada de decisão. Exatamente. A Incor é uma casa híbrida, né? Então, tem sempre essa conversa dos modelos discricionários com os modelos sistemáticos. E dados alternativos têm sido muito relevante no trabalho do time fundamentalista. Estava conversando nos bastidores aqui, tem algumas coisas que vocês conseguem ver no modelo, não conseguem ver na tela. E aqui vem a pergunta do Márcio também, né? Ele perguntou quanto tempo que demora da análise até o processo de análise até oficializar a estratégia. E eu pergunto, minha pergunta é complementar e vai um pouquinho além. Quanto tempo, por exemplo, quando ocorrem eventos como esse, vocês estão vendo que talvez existe uma irracionalidade no mercado, ela é temporária ou ela de fato é estrutural, acabou mudando alguma coisa? Como é que vocês fazem para ajustar a estratégia ou cancelar aquela estratégia? Uma das belezas de fazer do jeito que a gente faz é ter uma tese com um fundamento econômico sólido. O que isso significa? Significa que tem uma dinâmica esperada e essa dinâmica tem uma série de assumptions. Uma vez que alguma dessas premissas falhe, a gente espera que o comportamento seja diferente do comportamento observado no passado ou observado em outras realidades simuladas, simulação de Monte Carlo, por exemplo. Em resumo, é possível que a estratégia se comporte de forma irregular e mesmo assim a gente pode tomar a decisão de não fazer nada, porque essa irregularidade é alguma dinâmica que não tinha sido observada, mas é uma dinâmica possível. E é possível também que exista uma dinâmica irregular, só que todos os parâmetros que a gente setou para aquela estratégia estejam dentro do esperado. O target de volatilidade, por exemplo, o drawdown, o nível de correlação com diversos tipos de mercado ou entre as estratégias. Então, nesse caso, a gente espera e tem paciência para entender se
se aquela anomalia que acontece dentro do fenômeno que a gente está estudando é uma anomalia que é passageira, transitória. Mas se existe uma persistência, a gente observa que o alfa esperado da estratégia diminuiu ou está deixando de existir, que é o alpha decay, então a gente topa. Não tem, o compromisso é sempre com a verdade. E aí a gente avalia constantemente a dinâmica das coisas que estão rodando para evitar que falsos positivos ou coisas que não funcionem mais continuem indo adiante dentro do portfólio. E, assim, a principal característica, eu acho, é que a gente tem uma filosofia de evitar usar coisas que são black box. Então, por exemplo, falar, eu vou usar uma neural net para selecionar parâmetros que vão me dar aqui os ativos que eu vou comprar e vai me dar os ativos que eu vou vender e vou carregar essas posições. Assim, a gente evita fazer isso pelo simples fato de que a gente precisa ter algum fundamento econômico, algum fundamento baseado em oferta e demanda ou baseado em comportamento para determinar para entender se a dinâmica observada faz sentido ou não. Por exemplo, a dinâmica recente do mercado tem sido um pouco esquisita, diferente, assim. E aí a gente vai somando com informações como por que os agentes estão fazendo o que estão fazendo. É possível que seja um short squeeze, é possível que essa correção faça ou não faça sentido. Embora a estratégia sistemática, a gente tem uma tendência muito baixa a se expor a essas idiosincrasias, assim. Sempre com um número de ativos suficiente para nenhuma idiosincrasia dominar o portfólio. A gente está forçando um viés estatístico a aparecer. Normalmente, um fenômeno vai dominar o portfólio da estratégia quando é uma coisa que é widespread, assim, se espalhou em todo o universo e aí é um fenômeno mais macro. Mas, em geral, os books tendem a ser imunes a esse tipo de coisa. Imune no sentido de a correlação linear ser muito baixa. Mas é possível que tenha alguma anomalia e, se for persistente, a gente estopa. A gente sabe que dentro do mundo quant, você pode ser, por exemplo, uma asset quantitativa, ela tem graus, vamos dizer, né, quão quant ela é. Desde a parte da obtenção e análise de dados, a gente está vendo, por exemplo, hoje assets mais tradicionais estão montando times de ciência de dados, que eles querem mais atuar na linha da mineração de dados e encontrar possíveis oportunidades, né, de alfa, né, como você bem falou, mas tem outras assets que vão mais para a ponta, por exemplo, do trade propriamente dito, da implementação, da automação. E nesse sentido, quão sistemáticos vocês são? Na ponta final, por exemplo, vocês têm modelos que ficam operando, comprando e vendendo, ou essa parte ela é mais discricionária? Então, caracteriza para a gente então um pouquinho esse pipeline, para a gente entender em Encore como funciona. A Encore, a gente vai em todas essas frentes que você falou. Então, a gente tem uma área mais data engineering, data mining, que é essa parte das alternativas. Por isso que a gente especializou para poder... Porque são coisas diferentes que operam de formas diferentes. Essa área das alternativas, o trabalho dela, procurar mais e mais informações públicas e de difícil acesso de dado e disponibilizar a informação para os analistas, porque isso talvez implique numa linha lá do modelo. A gente tem a nossa área de estratégia sistemática mesmo, que aí trabalha tanto em portfolio construction, que é alocação, soluções de risco e soluções como estratégia mesmo para os portfólios. A gente tem a parte de modelo, tem a parte de data engineering, tem a parte de alternative data e a gente tem a parte de gestão de ordens. A gente ainda não tem a parte de execução completamente automatizada. A gente prefere deixar isso passando pelo trader ainda. Como a gente não faz nada intraday, e isso foi uma escolha nossa por questão de capacity, que a gente acha melhor focar em coisas que têm uma persistência temporal maior do que estratégias que você consiga fazer dentro do dia ou dentro da semana, porque a gente acha que a gente consegue ser muito maior lá na frente fazendo isso, em volume de capital. A gente não faz intraday por uma opção, mas se aparecer alguma oportunidade, a gente obviamente vai desenhar uma estratégia para surfar essa oportunidade, mas a gente não faz isso, e é por isso que a gente não tem uma necessidade tão grande de ter um módulo de execução, um time focado só em execução. Olhando o book no detalhe, olhando o formato da execução mais apropriado. Acaba que o nosso trader faz muito bem isso, de executar a ordem de forma a gerar menor agressão ao book, de forma a seguir os targets de peso que foram desenhados pelos nossos scripts de execução
das estratégias. Então, acaba que o único passo que a gente não vai é o da execução completamente automatizada, mas todo o resto a gente tem. A parte de data engineering, a construção da nossa base, nossas bibliotecas de backtest proprietárias, nossas bibliotecas de alocação, as nossas bibliotecas de tratamento dos dados, tudo proprietário. Então, a gente só não vai no passo da execução. A execução fica com o trader, e aí Sim, um dos legal, motivos legal. a gente não faz nada intraday, porque a gente quer ter capacity. O outro motivo é que o trader acaba sendo um double check das coisas. Se era para ser 100 lotes e foram 100 mil, ele vai olhar para aqui e falar, opa, isso aqui tá esquisito, Tem hein? algo de certo está errado. Aproveitar esse assunto aqui e entender, porque você falou, né? Parte da Encore fundamentalista, parte da Encore ela é quant, vamos colocar dessa forma. Dentro disso, dentro do desenho dessa equipe que você colocou, como que funciona essa interação? Vocês chegam na área fundamentalista e falam, ó, tem essa informação aqui com dados alternativos, ou tem esse modelo aqui de regressão que está bacana, que ele pode te dizer isso, ou a área fundamentalista vem e gera uma demanda para você, eu não sei se é exatamente assim, ou eles vêm e falam assim, poxa, cara, precisava saber isso daqui, porque vai me ajudar a prever o custo de pátio lá da Movida, por exemplo. Uhum. Consegue me ajudar? É tipo isso? É exatamente isso. Só que é bidirecional, né? No sentido de que tanto o time fundamentalista vem e tem uma demanda, e tanto a gente, observando as demandas, tem novas ideias, né? Então acaba sendo, assim, tem muita proatividade no resumo da história. E acaba que isso é o esperado das pessoas que a gente contrata. Assim. A gente quer pagar pessoas para ter ideias também, não só para fazer o que é pedido. Então tem um fluxo que vem do time fundamentalista e o analista está olhando, por exemplo, o PETS e ele observa que tem uma variável que é relevante para o case e ele sabe que aquela variável relevante ela pode estar disponível de forma pública. E aí passa o desafio para o time de dados alternativos para pensar como capturar aquela informação. Pode acontecer do time de dados alternativos também observar que tem uma variável no modelo que ele imagina que existe um jeito de capturar e acaba pensando numa forma de fazer isso e coloca aquilo em produção. Do lado sistemático, o time vem com alguma ideia de, intuitivamente eu vejo que quando isso acontece, essa outra coisa costuma acontecer também. E a gente pode tentar validar se existe uma relação de causa e efeito ou se é uma coisa espúria que é causada por uma outra coisa que é um fenômeno, por exemplo, recente, mas não uma coisa pervasiva que tem uma persistência histórica. E acontece também à medida que a gente vê as coisas acontecendo aqui do nosso lado sistemático, a interação principalmente com o João e com o trader da dinâmica do mercado, de tentar entender o que está acontecendo, por que está assim, a gente não esperava esse comportamento, por que os players estão fazendo isso, então acaba gerando uma discussão que é bidirecional e ajuda a companhia como um todo. Assim. Esse então seria o perfil do quant ali, seria o cara que além de possuir essas habilidades técnicas, programação, estatística, matemática, tudo mais, ele precisa ter essa visão, vamos dizer assim, além dos modelos, além da área de exatas em si, buscar essas correlações, esse entendimento dessas relações, a gente colocaria dessa maneira, do mercado financeiro em si, né? Eu diria que no formato que a gente desenhou, sim. Para ser bem honesto, eu não sei qual é o detalhe em outras casas, mas essa foi uma decisão que a gente tomou, de ter esse fluxo bidirecional, de ter essa interação. Quando a gente... É porque, assim, tem um quant que vai atuar em diversas frentes, né? Você pode ter o cara do sell side, que vai mais para risco, mais para infraestrutura, por exemplo, infraestrutura para mesa de trading. Você pode ter o cara que vai para o buy side para dar suporte para o time de análise, que é muito os times de ciências de dados que estão aparecendo hoje. E você pode ter os caras que vai efetivamente para a gestão de estratégias, assim, que aí a gente está falando do Quant que está, por exemplo, no Citadel, ou na Point72, ou Kadima, Giant Steps, que é o cara que está mais na gestão de investimento. E o formato que a gente gosta, que a gente desenhou, é o cara que interage com as áreas. É claro que, assim, uma vez desenhados os modelos, não é para ter interferência. Não é isso que eu estou falando.
O ponto é que a dinâmica do comportamento do portfólio versus o esperado pode oferecer algum tipo de insight para a gestão discricionária. Então, esse é o tipo de discussão que acaba acontecendo com frequência, assim, de falar, eu tinha um comportamento esperado aqui, acontece outro, por exemplo, por causa da correção do óleo, assim, de petróleo. Isso não era esperado, mas está acontecendo, e aí a gente pode começar a ter diversos insights que vêm daí. Então, a pessoa que a gente contrata, a gente espera que seja um pouco mais proativa nesse sentido, porque é o formato que a gente desenhou. Mas tem muitas casas que o cara está ali simplesmente focado na parte dele, na parte de modelos, e é isso. Não avança na parte de data engineering, não vai na parte de execução. Como a gente é pequeno, a gente tem que fazer tudo. Então, acaba que para a gente é relevante. Mas isso, eu imagino que seja um critério que mude de uma casa para outra. Assim. Aproveitando esse gancho, dá para a gente trazer um ponto importante aí para o pessoal que está assistindo a gente e se interessa, né, numa possível migração para o mercado financeiro, trabalhar como quant e tal. Quais são as habilidades técnicas que você exigiria como prioritárias para quem quer trabalhar como quant na Encore? Talvez as top 3, por exemplo, né? Você colocaria ali como principais. Bom, acho que a principal é assim, ter uma aptidão a pensar rápido e diferente. Assim. Quero dizer assim, ter um raciocínio aguçado. A principal. Porque eu falo que é a principal porque é o que vem antes de tudo. Assim. Independente de formação, de qualquer coisa, a pessoa inteligente é sempre muito bem-vinda. Depois disso, tem que ser muito bom em matemática. Eu falo isso porque todo dia a gente encontra problemas que vai ter muita otimização, vai ter muita álgebra linear, vai ter muita estatística, e sem o arcabouço matemático, para isso você não consegue resolver ou vai encontrar soluções que estão incorretas. E a última coisa que a gente considera menos importante, mas não que não seja, é programar, porque programar é uma habilidade que você desenvolve e vai ficando cada vez melhor. Eu acho que é mais fácil aprender a programar do que aprender a matemática que precisa para resolver os problemas. Programar é necessário, você tem que saber, é muito importante. Pelo menos saber Python, R, principalmente Python, assim, que é mais, para ser honesto, é amplamente usado, mas Python, cara, as principais bibliotecas para resolver os problemas de otimização, álgebra linear, você tem que saber, para resolver de forma matricial as coisas, tem que saber. SQL, o básico de base de dados estruturada, tem que saber, assim, como que vai lidar com os dados, tratar os dados. Eu acho, assim, programação é uma coisa que você acaba pegando muito rápido se você tiver essas duas primeiras coisas, assim. Então, por isso que eu acho que é bem importante ter o arcabouço matemático e ter o raciocínio aguçado. São coisas que no dia a dia são relevantes. Muito bom. Você considera o conhecimento em programação ainda mais importante que conhecer mercado financeiro? Às vezes o pessoal pergunta aqui, né, pra gente, eu devo aprender a programar primeiro ou conhecer o mercado financeiro? Aí desses dois, o que você colocaria como principal? Eu acho que o conhecimento de programação, no momento da história que a gente está, é mais importante. Tem muita gente que tem muito conhecimento sobre o mercado financeiro, tem pouca gente com conhecimento sobre o mercado financeiro que sabe programar. Então, o overlap dessas duas coisas é muito baixo, e eu acho que o cara que sabe programar, ele aprende mais rápido sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro é um conjunto de regras muito claro, que, assim, estou falando sobre coisas operacionais, tá? Tipo, você vai aprender muito rápido sobre como funciona operacionalmente. Os detalhes, o que dá para pegar na entrelinha, isso aí demora um tempo, mas se vir programando, já vem rodando para fazer as coisas e vai conseguir unir os dois tipos de área, assim. O mais difícil hoje é a gente ter um cara que sabe as duas coisas, mas se souber é melhor. Só que como é mais difícil, é melhor trazer o cara e ensinar assim, os detalhes operacionais. Isso dá para ensinar com maior facilidade. Maravilha, legal. Guilherme, vou fazer uma pergunta agora nessa linha, aproveitando. As estratégias quant, elas entram em todos os fundos que vocês têm ou não? Não, elas entram nos fundos cujo mandato permite. Então, por exemplo, o nosso fundo long only, ele só vai operar as teses fundamentalistas. Já o nosso fundo long bias vai ter coisas de viés sistemático lá. Sejam coisas para gerar alfa e ganhar dinheiro para o fundo, de forma descorrelacionada da forma como os analistas fazem, os analistas fundamentalistas, ou soluções de mitigação de risco ou proteção.
como carteiras para offsetar riscos específicos. São coisas dessa natureza, assim, majoritariamente. Mas esse é o fundo principal que vai ter o maior volume de estratégias hoje. O mandato permite dele. O André pergunta aqui, acho que seria uma pergunta que eu tinha aqui para você também, na realidade, um pedido de indicação, né? Indicações, bibliografias aí, quants, ou sei lá, uma biblioteca específica, ou uma fonte na internet para estudo. Olha, essa parte é complicada, assim, porque assim, eu não encontrei um livro que isoladamente carregue a maior parte da informação relevante. São dezenas que a gente usa como bibliografia na Incor, por exemplo, são dezenas de livros, e dessas dezenas de livros tem pontos que você consegue levar adiante, assim. Mas pensando em que está começando e quer tomar contato com a área, eu vou falar de livros que são menos técnicos, tá? Mais didáticos. Tem o The Man Who Solved the Market, que é o do Gene Simons, que conta a história do Renaissance Technology, que é até hoje o melhor em performance fundo quant da história. E é legal porque vai falar um pouco das habilidades que as pessoas têm que ter e tiveram para fazer a coisa funcionar. Tem um muito bom também, que é o The Quants, que conta a história de vários portfolio managers. E tem um também que é o My Life as a Quant, que é a história de um físico teórico que vai trabalhar no mercado financeiro depois do fim da Guerra Fria. Ele não tinha mais o que fazer, pararam de fazer pesquisa para a guerra, acaba indo para Wall Street e começa a aplicar o que ele aprendeu de física no mercado financeiro e ganhar dinheiro com isso. Então, são livros muito bons assim para ver como que eu acho que a principal característica de quem vai trabalhar com esse mercado financeiro é ter essa capacidade de ser interdisciplinar. Então, eu, por exemplo, eu sou muito feliz com a minha formação de engenheiro eletrônico e ter estudado física e um monte de coisa, porque tem várias ideias de vários campos que dá para trazer para ajudar a modelar os problemas. Eu acho isso bem legal, assim, principalmente os caras que fazem mestrado, doutorado, estudam coisas muito específicas, assim, com certeza tem espaço para fazer bastante coisa no mercado financeiro, com certeza, sem dúvida. Fiquei curioso com relação ao backtest. Muito embora a gente já imagine qual que seja a resposta, mas vocês não usam biblioteca pronta, né? Vocês têm algo que Não, vocês a gente usa a nossa própria, porque nessa biblioteca, a gente endereça uma série de problemas que existem em outras bibliotecas que não são contabilizados. E aí a nossa tem um jeito específico de conversar com a base, tem um jeito específico de pedir os ativos, é uma solução bem tailor-made mesmo. A gente conversa com o pessoal das Access, normalmente o approach que eles usam para backtest é esse mesmo, né? A gente até fala para os alunos aqui, é ok vocês conhecerem 3, 4 bibliotecas de backtest, mas sempre tendo em mente que é importante também fazer o backtest na mão, justamente por isso. Isso, Muito provavelmente vai ter que aprender a da casa, ou criar uma, dependendo do lugar. Vai lá, pega a biblioteca Pandas, vai lá na mão mesmo, fica contabilizando lá, está de operação. É isso. Cara, Arthur, eu acho que aqui a gente pode fazer essa última pergunta, já para ir para a reta final. A do Leonardo ali, ó. Guilherme, vocês acabam criando alguma carteira que se comporte como um ativo sintético para poder validar uma estratégia? Sim, a gente faz isso com bastante frequência, inclusive. O problema de desenhar ativo sintético, se for linear, aí vira um problema vetorial, né, de álgebra linear. Se for não linear é mais difícil, mas tem algumas coisas. A gente consegue replicar algumas dinâmicas não lineares, tipo dinâmica de opção, dá para fazer via ativos lineares, e a gente consegue imitar a dinâmica de um determinado ativo usando combinando outros ativos, trabalhando com componentes principais. Basicamente pegar os vários vetores de uma base ortogonal, assim, dá para fazer. Pode ser muito difícil ou pode ser tranquilo, depende do tipo de coisa que você quer fazer. Uhum. Qual que é a sua visão quanto ao uso de machine learning para prever preço? Você acredita nisso? Você acha que é possível? Se não é hoje, em algum momento alguém vai conseguir prever o preço? Qual que é a sua visão? Então, assim, vamos lá. Eu não gosto, assim, emitir uma opinião para ficar gravada para a posteridade é algo ruim. Mas complicado, né? Prova contra si mesmo, não quero gerar prova contra mim mesmo. Mas assim, primeiro que
capacidade preditiva das coisas. Existem coisas que têm capacidade preditiva, mas são coisas que têm capacidade preditiva porque tem uma relação de causa e efeito. Se você está alimentando o seu modelo com variáveis que estão dentro da relação de causa e efeito, ainda que você não saiba se A causa B ou se B causa A, ou se A causa C que causa B, é possível que você consiga prever, ter uma noção de para onde vai a direção daquela variável. Então, por exemplo, isso é mais fácil de responder quando você quer, por exemplo, estimar a direção da inflação ou estimar a intensidade de crescimento do PIB. Para essas coisas é mais fácil, porque tem um comportamento agregado. Eu acho que para ativos individuais é muito difícil responder isso. Eu acho que você vai cair na maldição da dimensionalidade, de utilizar tantas variáveis e ter um espaço n-dimensional que na verdade o que você está vendo é um negócio completamente espúrio. E assim, até agora eu não vi nenhuma evidência clara de que machine learning pode trazer respostas para o tipo de problema que a gente tenta resolver. Embora eu já tenha falado sobre resolver problemas de execução usando neural nets, de consumir ordem do book, porque existem padrões mais claros e a solução é menos suscetível ao overfitting. Então, eu sei que tem gente que usa lá fora neural nets para execução, mas eu não sei te falar de pessoas que usam machine learning para fazer predição de preço e que têm sucesso nisso. Aí quando eu falo de predição de preço, é tipo assim, para onde vai o dólar daqui a um minuto, daqui a um dia, daqui a um mês? Não sei, cara. E eu acho que o cara que faz isso provavelmente não sabe também. Tem muita coisa, tem pouca variável, as variáveis são muito correlacionadas, mas o problema do dólar daqui a um minuto, ou daqui a 1 milissegundo, daqui a 10 milissegundos, é mais fácil de resolver usando machine learning. E o segundo problema que eu pessoalmente acho é quando vira black box. Porque quando você oferece um produto para um cliente, uma estratégia para a casa que você está, você vai ter que prestar contas, você vai ter que dar uma satisfação. O formato do business hoje é esse. O cliente vai ligar e vai perguntar por que ele está acontecendo. Se você não souber explicar, você provavelmente vai ter um problema. Então, a capacidade de explicar por que acontece, embora você tenha uma tese que é baseada na repetição, na estatística, ajuda. Então, a gente acaba evitando coisas que são black box, assim, que a gente não consiga explicar exatamente por que está acontecendo. Cara, muito obrigado pela resposta. Acho que faz total sentido com o que a gente conversa com outras pessoas aqui do mercado, que o pessoal vem experimentando. Isso é uma polêmica que vem surgindo muito, aumentando cada vez mais, porque com a popularização, por exemplo, você pega o modelo de LSTM, que é o Long Short Term Memory. Ficou relativamente simples você capturar dados de mercado financeiro, treinar o modelo e implementar. E aí o pessoal aplica, sei lá, em Petrobras e fala, eu estou prevendo o preço de Petro amanhã. Mas aqui é um belo overfitting, na verdade, né? Que você está tentando prever o preço baseado apenas na feature do preço. Então, é o que a gente tenta conscientizar, né? Para que não se tire conclusões erradas a respeito disso. Ô, Guilherme, muito obrigado mais uma vez, cara, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, né? Quinta-feira à noite, responder perguntas aí de alto nível aí que nossa audiência traz, sempre nível técnico realmente bastante elevado. E é isso, estamos de portas abertas aqui, né? Espero que seja a primeira de outras oportunidades. Enfim, depois vamos marcar outras lives também. Perfeito, pessoal. Obrigado aí. E, assim, pra gente da Encor é sempre muito bom falar sobre o que a gente faz aqui, ser transparente. Muito obrigado mesmo, cara. E parabéns aí para vocês, que então, pioneiros nesse sentido, viu? Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.